o que impede a fidelidade de ser valorizada, vamos usar a expressão do culto da campanha, dentro da nossa vida cotidiana? Não só dentro do lar, mas também, claro, que é o foco. Mas o que faz com que a fidelidade ela fique ofuscada, apagada, fria? Tem muitas coisas, né? E a gente vai entender isso aqui. No versículo 25, pessoal, diz assim: o receio do homem, começa desse jeito, tá? Armará laços, mas o que confia no Senhor será posto em alto retiro. Será posto em segurança. Coloca as traduções que eu comentei, por favor. Já vamos fortalecer isso aí. Versículo inicial. Isso. Diz assim, olha: o temor aos homens gera ciladas. O que são ciladas? Armadilhas. Quando você tem medo do que o homem pode fazer na sua vida, você está gerando armadilhas para si mesmo. Você se põe em armadilhas por medo. Isso atrapalha qualquer relacionamento. Medo atrapalha tudo na vida, né, gente? Mas quando se fala de contato, quando se fala de confiança, ela acaba. Então, o medo que as pessoas têm de uma represária, de uma retaliação e assim por diante, ocasiona armadilha para si mesmo. E aí ele continua. Deixa o versículo lá para mim, por favor, que eu vou continuar lendo. Mas quem confia no Senhor está seguro. E é uma segurança que tem total espiritualidade. Não é uma segurança qualquer, é uma segurança que só quem realmente conhece o Deus que serve. Então, temer o homem nunca foi uma opção e nunca vai ser. Ter medo. Tá? Não é o temor de respeito agora, é o medo. E isso pode atrapalhar qualquer um de executar boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E a confiança em Deus me garante segurança. Para nós conquistarmos esse valor que nós chamamos de fidelidade, é necessário nós estarmos confiantes em Deus, seguros nele, né? Mas ao mesmo tempo não termos medo do que o homem pode fazer. E isso, não, na teoria, fica bem fácil de falar, né? Mas é complicado. É complicado pelo fato de que o homem ele é inconstante, né? Ele não sabe para onde vai. Estou falando do homem sem Deus principalmente, tá, gente? Ele acaba tendo muito tipo de pensamento, ele pode tentar fazer coisas e assim vai, ele pode te ameaçar, sabe aquela coisa toda? E aí como que você não vai fazer? Isso é o que nós vamos entender. Muitos, pessoal, não são fiéis no que deveria ser, não estou falando nem só de moral, tá? Também pode incluir, mas porque tem medo. Uma das coisas mais lindas que existe é o prazer de fazer o certo, porque nós gostamos. Não só fazer o certo por medo. Sabe? De sermos realmente fiéis a Deus porque Ele merece, sabe? Esse cuidado e não deixarmos de ser fiéis a Deus porque alguém falou. Isso é um conjunto. No livro de Atos dos Apóstolos, com outras palavras, nós temos o apóstolo Pedro falando. Porque afinal ele estava ali sendo chamado, ele já tinha sido chamado, na verdade, por Deus para poder fazer a vontade de Deus, já estava exercendo, ele estava pregando a Jesus, o Senhor, o Salvador. E por ele pregar a Cristo, muitos não queriam que ele pregasse. Autoridades fizeram com que, que ele parasse de pregar, de falar, de anunciar. Aí ele faz uma citação conhecida na passagem de Atos 5. Atos capítulo 5, versículo 29. Apóstolo Pedro dizendo: porém respondendo Pedro e os apóstolos disseram: mais importa obedecer a Deus do que a quem? Aos homens. Está no letra minúscula e está no plural. Nós não estamos falando de uma pessoa, estamos falando de num todo, inclusive a nós mesmos. Então, mais importa obedecer a Deus do que aos homens, porque os homens queriam que ele parasse. Que ele não fizesse, então, bem claro, né, gente? Quem é mais importante? Óbvio que a gente sabe que é Deus. Mas na atitude que a gente deve tomar, naquilo que a gente acredita, é ali que quem nós obedecemos vai ser mais importante para nós. E o Pedro estava deixando isso claro. Aí o versículo 30. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro.
Então aqui Pedro ele afirma para aqueles homens que queriam que os apóstolos parassem de anunciar Cristo, que eles estavam impedindo o que Deus mandou eles fazerem e que importava mais obedecer a Deus, que era o Pai, que é o Pai, na verdade, do Senhor Jesus, de Cristo, o qual aqueles homens penduraram no madeiro. Ele estava dizendo: vocês acham que eu vou obedecer a vocês que mataram a Cristo ou a Deus que ressuscitou ele dos mortos? Aí vocês respondem para vocês: vocês estão dispostos a obedecer a Deus que fez tudo que você tem e vai fazer muito mais, ou vai temer as pessoas que ameaçam alguma coisa contra a sua vida? Quando eu falo pessoas, reforço, geral. Situações, ocasiões. Pedro ele dizia de forma muito clara: vocês acham que eu vou temer vocês? Você acha que eu vou respeitar vocês? Você acha que eu vou obedecer a vocês? Vocês mataram Jesus, eu estou obedecendo a quem ressuscitou Jesus. Quem está aqui vai obedecer a Jesus, a Deus acima de tudo? Se essa é uma verdade, você vai ganhar a sua casa. Porque o mandamento dele é bem claro: crê nele e você e a sua casa vai ser salvo. Um mandamento indireto, não um mandamento dos mais importantes, mas está lá. Sabe, de nós fazermos o correto, de respeitarmos a Deus e não ao mandar de alguém que tira você do plano de Deus. Para ficar ainda muito mais claro é onde que a gente está falando, tá, pessoal? Com base de resgatar valor. O livro de Êxodo, nós temos duas mulheres que são exemplos de fidelidade, desse tipo de fidelidade que a gente está falando, que vem com base no ouvir a Deus, né? Êxodo capítulo 1. Êxodo capítulo 1. Como sempre houve perseguição, como sempre houve dificuldade, como sempre queriam impedir o crescimento do reino, como sempre queriam impedir Deus de usar as pessoas certas. Porém, mais importa obedecer a quem? A Deus do que a quem quer parar você, a quem quer impedir você de avançar. Então, mais importa obedecer ao Senhor sobre qualquer circunstância. Tá bom? Então, nós vamos ficar firmes. Capítulo 1, versículo 15. Aqui em Êxodo nós temos duas parteiras. Elas eram do Egito, porém elas foram as parteiras das hebreias. E elas receberam uma ordem, então, do rei, que era Faraó. E o rei tinha autoridade. Só que mais importa obedecer a Deus, né? Ser fiel a Deus. É aí que está a fidelidade, tá, gente? Diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais o nome de uma era Sifrá e o nome de outra Puá. E disse: quando ajudardes no parto as hebreias e as virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filha, então viva. As parteiras, porém, temeram a quem? A Deus, e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera, antes conservaram os meninos com vida. Agora eu vou ser bem assim, direto e expressivo, que vale para todos vocês que estão aqui ou aonde esse culto chegar. Sobre o que vocês estão vivendo, qual, independente de cada vida, estou falando de forma bem assim aberta, tá, pessoal? Sobre a vida que vocês hoje vivem, a quem vocês estão obedecendo para viver essa vida. É um bom confronto que vai fazer você tomar a decisão certa, se você estiver fora do que Deus está te dizendo. Eu posso chegar aqui, pessoal, e te encher de opinião. Se for pensamento meu, não aceita. Agora, se for pensamento do Espírito Santo, por favor, respeita e seja fiel. Porque são escolhas que nós fazemos constantemente na vida, em sermos fiéis a Deus ou sermos fiéis a Faraó. A Faraó por causa da história, tá? Ao rei. É importante a gente saber, porque não dá para a gente ganhar a nossa casa do nosso jeito. Eu posso ter conhecimento, eu posso ser bom de persuasão, mas eu não vou conseguir levar alguém para o céu sem falar de Jesus que leva a pessoa para o céu. Dá para entender isso, pessoal? Sabe o cuidado que realmente é importante? Imagina só um relacionamento onde a mente de alguém é aberta, a pessoa simplesmente ela chega e fala assim: eu gosto de ter um relacionamento com uma pessoa, mas eu também gosto de ser uma pessoa aberta a novas amizades, que, sabe, já deu para entender, linguagem alta aqui.
pode acrescentar algo no meu relacionamento. Parece loucura, mas se eu não faço, tem gente que faz. E é preciso saber se está certo ou não, e não está certo. Eu vou obedecer às minhas vontades ou eu vou obedecer, ou vou ser fiel a quem? A Deus. Pessoal, o Evangelho é um caminho muito precioso. É um caminho de constante renúncia, não é? Imagina alguém chega para você e diz assim, talvez não vai ser como as parteiras, né? A ordem que elas receberam. Mas eles chegam assim, o seu patrão chega e fala assim, ó, você vai mentir. E se você não mentir, eu te mando embora. Vocês fariam o quê? Não me respondam, porque isso é muito comprometedor. Talvez muitos daqui, louvados seja Deus, falariam, pastor, eu perco o emprego. Mas se eu te falar que alguns não fariam isso. Não estou julgando, só estou te ensinando. Está nas Escrituras. O que a gente está resgatando hoje, pessoal? Qual é a palavra-chave? Fidelidade. Agora, para quem eu vou depositar a fidelidade é que realmente vai importar. O apóstolo Pedro ele deixou isso muito claro quando ele disse, ó, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu vou usar a expressão que eu citei aqui. Ó. Mais importa eu obedecer quem ressuscitou Jesus do que quem crucificou Jesus. É uma atitude que você escolhe tomar. Se hoje chegar alguém e disser, vamos fazer coisas erradas, você não é casado, você é noivo, vamos apimentar um pouco mais, você obedece quem é o seu Senhor, mas vale ser mais obediente a quem, gente? Aos homens ou a quem? A Deus. Sabe, esse cuidado, se a gente não tiver, pessoal, nós estamos tentando pescar num local onde a gente nem sabe qual isca vai usar. E para quem sabe, eu não sou bom para disso de verdade. Mas um pouquinho que eu já ouvi, para quem gosta de pescar, para certas espécies de peixes precisa de uma certa isca, né? Qualquer isca. Então você tem que saber o que está fazendo. Para ganhar a sua casa, tem que ter fidelidade a Deus. Senão não funciona. Então esse cuidado temos que ter. Se temos que resgatar, é porque é importante. É ou não é? Dentro da sua casa tem tido fidelidade? Mental? Sem exagero, mas eu tenho que te fazer pensar, para te fazer alguém melhor. Na sua mente, a sua esposa é a única mulher que realmente passa aí? Tentação, não lhe culpo, nem posso, não é direito meu. Mas, pessoal, a ética não é só diante das pessoas. Caráter não se discute só quando alguém me vê. Caráter é discutido só quando está eu e o Espírito Santo. Ou o diabo. E é nisso que a gente tem que tomar cuidado, porque fidelidade é uma coisa que você não compra com dinheiro. Não dá, né, gente? Você não pede no aplicativo lá de comida que você vai lá simplesmente, estou com vontade de fidelidade. Vou comprar lá, tem cupom de desconto? Tem? Tá mais barato hoje? Como que tá? Não funciona assim, funciona? Fidelidade tem um sinônimo, né? Não sei se vocês sabem, mas eu sei que vocês sabem. Lealdade. Eu escutava um rapaz falando assim, sabe qual que é um dos grandes problemas? Vou falar assim porque é de uma terceira pessoa, tá? Essa frase não é minha. Eu não sei o nome do cidadão. Ele é até internacional. Ele falou assim, sabe dos grandes problemas hoje, dos grandes líderes de empresas? De chefes, patrões. Eles estão colocando nas posições maiores os que são bons. Pastor, não está certo? Depende, pode ser que estejam alguns sim. Mas nem todos os que são bons são leais ou fiéis. Eles deveriam focar mais os fiéis ou os leais, porque os leais se tornam bons, mas nem todos os bons são leais. Então é importante, quando você quer resgatar valor, saber se você é bom ou você é leal. Porque quem é leal se torna bom, mas nem todo mundo que é bom é leal. Já ouviu alguém assim? Irmã, você que tem um marido aí cafajeste. Perdoe falar assim, tá? Pastor, mas ele é um bom pai. É tão carinhoso com o filho dele e contigo. Não, comigo eu tenho que sair correndo, senão ele me mata. Pode ser exagerado? Talvez sim, talvez não. Não seria bom se ele fosse fiel também? Pessoal, não existe 50% bom. Ou é ou não é, certo ou não? Mas não vamos julgar terceiros, não. Só dei um exemplo. Vamos falar de nós. E nós, gente, você que está aqui sentadinho me ouvindo, você que está me assistindo em qualquer parte desse mundo, você se chamaria de uma pessoa leal?
Não a mim, não ao marido, não à esposa, mas àquele que você não vê. Porque tem muitos que são assim, não são? Ah, já que ela traiu, eu vou pintar e bordar. É ou não? É isso que Deus quer da gente, pessoal? É fato que não. Essas mulheres, elas poderiam ser fiéis a Faraó ou não? Poderiam, mas elas decidiram ser fiéis a quem? É isso que importa, gente. Elas preferiram ser fiéis a Deus. E a palavra de Deus fala sobre isso, e isso é importante. A nossa vida, me perdoe, tá? Ela é cheio de decisão constante. Podemos errar, podemos falhar, somos sujeitos a isso. Mas sabe, ter o desejo de ser fiel, de acertar, faz uma grande diferença, não é, gente? Vou continuar a leitura aqui para ficar mais fácil, tá? Versículo 18. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse-lhes: por que fizestes isto? Que guardaste os meninos com vida? Vocês me desobedeceram, por que vocês fizeram isso? Elas foram sábias agora, e elas responderam assim, ó. E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, porque são vivas e já têm dado à luz antes que a parteira venha a elas. É interessante que, claro, com outras palavras, elas literalmente chegaram e falaram: é que as hebreias são mais inteligentes que as egípcias, né? São mais vivas, são mais ligadas, elas são mais um passo à frente. O povo de Deus tem que ter sempre um passo à frente, não é, gente? Quando alguém for, você já está voltando com a receita, né? A gente precisa, gente. Hoje nós estamos trazendo aqui um entendimento, talvez simples para muitos. Muitos já podem dizer: pastor, tu bate no peito com fidelidade. Ótimo. Mas que é necessário entender que se não tiver dentro de casa, é um valor que a gente está perdendo, e perdendo feio. A gente não entende. Quem é pai hoje vai entender mais do que quem não é. Mas quem que nunca ouviu parecido, pelo menos, a mãe dizendo: quando você ter filho, você vai entender. Não é uma frase comum que a gente ouve? Verdade. Muitas vezes eu não entendi o porquê minha mãe dizia não. Quando eu me tornei pai, entendi, entendo até agora. E às vezes eu falo: meu Deus, como fui teimoso. Com outras palavras, sabe? Quando a gente entende, pessoal, o que é realmente ser fiel ao que é certo. E às vezes, para a gente entender o que é ser fiel ao que é certo, é quando a gente amadurece, é quando a gente cresce. Então, Deus nos faz dentro do que é preciso crescer e entender o porquê de cada atitude que tem que ser tomada, porque isso vai manter um valor dentro de casa. Mantenham-se sempre com esse valor, porque isso vai ajudar vocês a levar níveis maiores dentro do seu lar com Deus. Uma família saudável, claro que tem as suas fraquezas em si, como ser humano, tá? Por favor. Mas com Deus presente. Vamos continuar. Essas parteiras, então, foram tementes, respeitaram, foram fiéis a Deus. Aí o versículo 20 diz, pessoal: portanto, Deus fez bem às parteiras e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. Quem crê que a sua casa vai ser cada dia mais forte aqui em nome de Jesus? Sabe por quê? Porque você vai ser fiel. Não que você não seja, tá? Não estou falando que não é, mas vai ser mais ainda. Então a sua casa vai se fortalecer, porque a sua fidelidade impacta. Escolha a fidelidade. Não coloque obstáculo entre o que Deus te fala e entre você obedecer, porque é possível. Deus não falaria nada para nós se não fôssemos capazes de cumprir, gente. Se Ele está falando, você é capaz. Se na sua mente tem alguma tentação vindo, então está vindo, sustenta, fala: Deus, me livra dela, porque se você clamar com sinceridade, Ele te livra, me sustenta, me abençoa. Vou te dar um testemunho que o missionário uma vez contou. Vou usar minhas palavras, tá, pessoal? Porque assim, ele tem os dados mais cruciais, né? Mas ele falou uma vez assim, que ele deu um conselho: vou te dar esse conselho, e Deus, Ele sabe por quê. Eu estou falando isso agora, não brinco de serviço não, e nem Ele. Ele que usa. E ele falou assim, que um rapaz chegou para ele e falou assim: eu estou me apaixonando por uma moça do trabalho, só que eu sou casado. E o que eu faço? E ele conta que ele falou assim para esse rapaz, ele disse, usando as minhas palavras, tá, pessoal? Você faz um voto com Deus. Faz um voto com Deus. Qual voto? Essa moça, ela está te atrapalhando mentalmente porque ela não sai da sua cabeça? Tá. Então faz um voto com Deus. Fala para Ele que mesmo que um dia você fique viúvo, olha só que loucura, você jamais, diante dele, você está fazendo esse voto, vai ter
algo com essa mulher e pede para ele, fala com sinceridade. Mesmo que um dia eu fique viúvo, que no caso ele era casado e ele estava sendo tentado por uma pessoa do trabalho, e aí ele chegou e falou isso, fez essa confissão, mas é uma confissão particular, não sei quem são essas pessoas que falou isso, não sei a pessoa, mas ele falou isso e ele disse assim, exatamente, então você faz um voto e falou assim, ainda que um dia eu tenha a oportunidade legal de ficar junto com essa pessoa e ela esteja solteira e eu também, ou viúvo, no caso dele ele sendo casado, eu faço um voto diante do Senhor que eu nunca vou ter nada com essa pessoa, nunca eu vou ter nada diante de ninguém, nem com essa pessoa. Eu sei que pode ser um pouquinho louco falar uma coisa dessa, mas isso é real, gente. Ele falou que depois que ele fez esse voto, tudo que ele sentia, qualquer atração que ele possuía por essa moça, não sei quem que é do trabalho dele, desapareceu como se tivesse sido tirado com a mão. Significa que era completamente espiritual. Quando você decide ser fiel a Deus, independente de quem está do seu lado, significa que você tem Deus em toda a área da sua vida. E é por isso que você tem que escolher isso. Não é o fato de você fazer um voto aparentemente de louco como esse, mas que dá certo quando você é sincero. É uma questão de você escolher. Nem todo mundo entende, porque essas partes mexem muito com o emocional, o coração ele aflora, aquela coisa toda. É bom sentir essa sensação que vai te destruir? Não é bom, não. Sabe? Então é necessário, se você está passando por isso, você de casa está passando por isso, está passando dificuldade, você está me assistindo e você está sendo tentado a fazer uma loucura, a deixar a sua vida, o leito conjugal santo por algo errado, faça hoje esse voto e diz, nunca isso vai acontecer, porque o meu voto é com Deus de ser fiel até a morte. Agora é hora de você cumprir esse voto e você vai ver, se foi sincero, gente, a fidelidade vai te libertar. Sabe, são coisas assim que o mundo precisa ouvir, mas está tão escasso pessoas que querem fazer e viver a diferença, mas nós vamos fazer e viver essa diferença. Depende disso. Cria esse compromisso com quem você tem que ser fiel. Igual essas duas parteiras, elas são aqui modelos. Se elas não fossem, não estava aqui para a gente ler. E elas foram entre o rei do Egito, Faraó, e Deus, elas escolheram ser fiéis a Deus. Pouparam não só os meninos. Pessoal, essa geração, o capítulo 2, quem continua a leitura, vai ver aqui que é o nascimento de Moisés. Sabe, o diabo ele é astuto. Bobo, me perdoe falar assim, bobo é a pessoa que acha que o diabo só vem materializado de forma demoníaca. Ele vem de forma sutil e muitas vezes por ordens de decretos. Isso é fato. Por uma notícia que vai ser decretada que tem que morrer todos os meninos, ou seja, matarem. Sabe, mas se tiver pessoas que são fiéis a Deus, pessoal, gerações serão poupadas. Dá para entender a grandeza disso? Essas hebreias, elas não pouparam só Moisés. Porque através de Moisés, nós também conhecemos a história de um homem chamado Josué, que seguiu o exemplo de Moisés e liderou. Por intermédio de Moisés, nós também conhecemos a história de um homem chamado Caleb. Lembra do Caleb? Tal era a minha força, tal é agora. Mas Deus usou Moisés para me dar uma promessa lá na frente. Gente, dá para entender o que é fidelidade? Dá para entender o que é fidelidade ou não? É isso que Deus conta comigo e com vocês. Então, louvado seja Ele, porque se Ele conta comigo, com vocês, e sermos fiéis, é porque Ele tem um futuro lindo para cada um de nós e para as gerações que virão através de nós, gente. Foi o que aconteceu aqui. Gerações foram poupadas, apesar do faraó ainda depois dar uma ordem, mesmo assim, para matar todos os meninos. E é interessante que eles mantiveram as meninas, porque as meninas, isso aí é cultural, seria as que procriam. Então, as mulheres seriam colocadas como esposas dos egípcios e o povo do Egito cresceria e se fortaleceria. Então, eles queriam só matar os meninos. Dá para entender a maldade do ser humano? Por isso que a gente tem que fazer a coisa certa. Povo de Deus, sejam fiéis. Resgate esse valor. Seja fiel. Aquilo que Deus falou com você, a palavra que veio, mais do que qualquer outra coisa. Se alguém lhe der alguma ordem, direta ou indireta, que te faz errar, vai você escolher. Ninguém vai ser obrigado a obedecer. Porém, nós temos modelos na Bíblia que uma fidelidade dessa é um valor que sustenta a família, que constrói lar, é ou não é? Que faz a diferença, gente. Então que a gente possa seguir essa instrução, que Deus nos use e vocês também sejam usados, sejamos uma só grande força no nome de Jesus e você brilhe com o brilho dele nesse mundo que tanto precisa da gente na presença de Deus. Que Ele te abençoe bastante por isso. Agora,
se você escolhe a fidelidade a Deus, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Mais importa obedecer quem ressuscita Cristo do que quem tentou crucificá-lo e crucificou. Então, que a gente entenda que estar com Deus é tudo que a gente precisa e ser fiel ao que Ele é e ao que Ele fala. Que Ele fale mais com todos, porque nós vamos orar com base na fidelidade e que aonde Deus tocou a sua vida, fortaleceu você, que desperte viva, porque tem coisa maravilhosa para vocês. Amém? Então tá bom, fiquem de pé, por favor.